Perli, os últimos fatos, né, estão na mídia, todo mundo está acompanhando, né? Realmente eles são duros demais para o PT. Eu acho que acertaram uma flechada no Lula e a gente tem uma imagem que o Lula nesse momento está sangrando. Você que é um petista histórico no partido e tal, como que é defender o PT? Como que é defender todos esses ataques ao partido num momento tão delicado como esse? Eu acho que é hora da gente botar a camisa vermelha, chamar os amigos, democratas, aquelas pessoas que acreditam na democracia e na liberdade, para não aceitar o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento que tem algumas características do próprio fascismo, onde parte da mídia que apoiou a ditadura agora está trabalhando nesse sentido. A Polícia Federal, algum segmento da Polícia Federal tem agido como polícia política e uma parcela desses que estão investigando agindo como do Ministério Público, agindo como braço de partidos da oposição. Então é preciso que a gente diga, nós temos que defender a democracia e a liberdade, dizer, ditadura nunca mais. Nós vivemos um período de ditadura. Vimos no Paraguai algo parecido, vimos a tentativa na Venezuela e vimos em Honduras. O Ministério Público, a polícia, eles têm que estar subordinados à legislação. E o que nós estamos vendo é um massacre, é um absurdo, é uma aberração. Isso não é bom para o país. Agora, as primeiras imagens que a gente tem acompanhado, né, elas mostram a militância do PT na rua, se manifestando, apoiando o ex-presidente. E isso é uma tendência, deve acontecer, isso deve se intensificar. Vocês, como liderança, estão convocando a militância? Como que você está vendo esse processo? Eu acho que nós temos que ir para as ruas e também para as redes sociais, mas mostrar às pessoas que isso é uma ameaça à democracia, é uma ameaça ao PCdoB, ao PSOL, aos democratas que tem no PMDB, no PDT, no PSB, essas pessoas entenderem que essa é uma ameaça. Então nós temos que ir para as ruas e para as redes sociais, precisamos que as academias se manifestem. As academias precisam se manifestar. Imagine, nós tivemos julgamento aqui onde o domínio do fato, imagina uma pessoa ser condenada porque alguém acha que ele... Né? Agora o Lula, eu acho que pessoalmente aquilo é uma espécie de sequestro, porque ele se dispôs sempre a ir prestar esclarecimentos, não precisa ser coercitivamente. Então eu acho que isso repercute muito no Espírito Santo, em todas as instituições. Eu acho que a omissão, seja de petista ou não petista, nesse momento é perigoso. E o Dante Alighieri já alertava que o inferno tem lugar reservado especialmente para aquelas pessoas que se omitem nos períodos de crise. Agora é que é o momento de se definir. Esse é o momento dos petistas e daqueles que amam a democracia e que lutaram por liberdade, que querem liberdade para nós e para os nossos futuros. Perli, o Lula é a maior liderança do partido, né, nacionalmente, e a gente tem uma lógica, né, em jornalismo de que uma vez desconstruída a imagem de um sujeito é um pouco difícil você retomar aquela... O estrago já foi feito, né, na imagem. Quando você diz alguma coisa, é difícil você desdizer. Vocês conseguem avaliar o prejuízo político que isso pode ter para o PT nacional e para o PT no Espírito Santo? Com todo o massacre que o Lula vem sofrendo, ele continua sendo considerado o melhor presidente que já teve no Brasil. E na política é o único lugar que as pessoas ressuscitam com frequência, embora o Lula ainda continua sendo considerado o melhor presidente. E das cinzas, o PT, a militância que estava meio acomodada em algumas áreas, eles vão vir para a rua, os movimentos sociais. E aqueles que têm seus interesses legais, legítimos, vão entender que é preciso defender a democracia, é preciso defender uma figura como Lula. É a maior expressão sindical, política, partidária, é a figura reconhecida internacionalmente. É uma figura, aliás, que tem mais título. É a pessoa que tem mais título no Brasil, na área da academia, dos movimentos sociais e dos movimentos populares. E é um reconhecimento, com a presença do Lula, o Brasil ganhou uma nova respeitabilidade perante o mundo. Então atinge a imagem do Brasil ao atacar o Lula. E quem vai perder? Claro que o Brasil perde. O Lula perde, o PT perde, mas perde mais aqueles que dentro da justiça estão aceitando essa montagem dessa farsa. Perde também aqueles que na Polícia Federal estão aceitando que alguns policiais federais estão agindo como polícia política. E também, lamentavelmente, na mídia.
que apoiou a ditadura, a grande mídia apoiou a ditadura e que hoje continua descumprindo a sua obrigação legal, ética e profissional e apoiando essa ditadura. Agora, o Espírito Santo nunca foi um estado em que o PT era o partido favorito, né? O Lula Sim. nunca foi o máximo aqui no Espírito Santo. Você acha que afeta mais aqui? Olha, veja bem, o Lula sofreu ataques muito no seu governo, a Dilma sofreu no primeiro e nós, nessa última eleição, a Dilma teve uma votação maior, exatamente porque as pessoas do Espírito Santo, os eleitores, viram o seguinte, nós temos a perder. E a Dilma é contrária aqui a alguns, inclusive alguns petistas, achavam que a Dilma não ia ter uma votação grande no Espírito Santo. E ela teve uma grande votação. Então, eu acho que o PT tem que sim se preparar. Se onde tem erro, tem que reconhecer. Nós devemos reafirmar, nós queremos que apure tudo. Não fique pedra sobre pedra, mas nós queremos que a justiça seja republicana, que a Polícia Federal seja republicana e que a mídia seja republicana também. Não pode vazar informações, não pode fazer acusações sem provas. Agora mesmo o exemplo, o Delcídio não reconhece a sua delação, no entanto, nem o Janot reconhece a sua delação, ela não foi reconhecida e ela vazou e serve para motivação de, literalmente, o Lula foi sequestrado. Isso é algo muito grave, atinge a todos nós, não é uma coisa que acontece fora de nós, acontece no nosso estado. As pessoas estão vendo isso, estão perto deles está acontecendo. Portanto, os direitos dos trabalhadores sofrem ameaças com isso, porque a ditadura, seja ela midiática, seja ela jurídica, seja ela parlamentar, ela sempre traz um desastre para a vida dos trabalhadores. E essas pessoas lutaram muito para que esse país pudesse encontrar o seu caminho. Eleger um operário, eleger uma mulher. O senhor disse agora há pouco, né, que este é o momento das lideranças, principalmente das lideranças petistas, mostrarem a cara, né? Eu vi que o senhor falou isso com muita convicção, quase fazendo um chamamento, né? E a gente percebe aqui, olhando o retrospecto do PT capixaba, a gente percebe que algumas lideranças do PT, inclusive lideranças importantes do PT, eu vou até citar o nome do ex-prefeito João Coser, por exemplo, são lideranças que têm evitado se posicionar com relação a esse apoio mais, nesse momento tão importante, mais incisivo ao governo federal, ao presidente Dilma, ao próprio ex-presidente Lula. A gente percebe que tem algumas lideranças que têm tido uma posição muito reticente em mostrar cara e em apoiar. Podia citar mais outras lideranças, como o próprio deputado Nunes, enfim. Mas a gente percebe também que tem algumas outras lideranças que não se escondem, que têm feito sistematicamente a defesa do PT e por meio de redes sociais, nas oportunidades que têm de aparecer na mídia, fazem isso com uma posição muito firme e tal. Agora, eu acho que chegou uma encruzilhada, pelo que a gente está percebendo. Acho que agora não dá mais para se esconder. O senhor também acredita nisso? Eu acredito, chama hora da verdade. Todo aquele que se omitir será duramente castigado pela militância do PT e pela sociedade civil, e a direita não quer eles também. Então, quem tiver com esse equívoco, que acha que pode ficar bem se ocultando, não, agora nós temos vestir a nossa camisa vermelha, quem tiver, carregar suas bandeiras e discutir nas redes e nas ruas. Nós não podemos nos omitir. A omissão é, na política, o pior dos pecados. Nós temos que saber, se tem erro, vamos corrigir, vamos ser publicamente dizer quais foram os erros e vamos corrigir. E saber que a democracia é construída com partidos. Combater essa política agressiva é uma coisa agressiva contra a política. A política é uma coisa importante. Se tiver tal qual política equivocado, a gente deve, a lei, dentro da lei, né, porque senão é ditadura, dentro da lei, que ele seja investigado, apurado, com direito de defesa e puni-lo. Então nós queremos exatamente que haja muita liberdade, muita democracia, ditadura nunca mais. E os omissos certamente vão pagar caro, e assim foi sempre no mundo. Na Alemanha, quando alguns começaram a se omitir, dizer, eu não sou judeu, não vou fazer nada, se omitia. Eu não sou comunista, não vou fazer nada, se omitia. Eu não sou homossexual, também se omitia. Eu não sou testemunha de Jeová, também se omitia. Eu não sou pessoa com deficiência, também se omitia. E quando o Hitler tomou conta de tudo, já faltavam essas pessoas para defendê-los. Então agora é hora da defesa
dos princípios, dos valores, da democracia e da liberdade. O senhor foi uma das lideranças que, desde o início do governo Hartung, desse terceiro mandato, defendeu que o PT não entrasse, não fizesse parte desse governo. A gente sabe que isso já foi alvo de algumas polêmicas, parte do PT quer continuar no governo, parte acha que o PT não tem que continuar no governo, inclusive por causa da posição dúbia do governador Paulo Hartung, que não sinaliza efetivamente um apoio a Dilma, fica meio numa posição de em cima do muro, às vezes manifesta um desejo, que nem ele manifestou essa semana, de talvez ir para o PSDB, e foi durante a campanha do Aécio Neves, foi um dos cabos eleitorais do Aécio Neves aqui no estado. Como o senhor está vendo? O senhor acha que agora é a hora de sair do governo definitivamente? Eu defendi candidatura própria para governador e fui contra a entrada do PT no governo, porque o candidato, o Paulo Hartung, ele apoiou o Aécio, que é um direito que ele tem, embora o PMDB tenha o vice-presidente da República, mas ele apoiou. E quando terminou a eleição, ele disse que foi um erro a eleição da Dilma. Então, era difícil para qualquer militante aceitar que entrar num governo que estava batendo na presidenta Dilma. Eu acho que precisamos, sim, o PT tem que repensar a sua posição. Nós não podemos estar num governo que efetivamente faz oposição ou que bate no... Nós queríamos que eles ajudassem na governabilidade. Esse foi um dos documentos básicos. Primeiro, a governabilidade, não privatização, questão dos direitos humanos, enfim, vários itens foram levantados e não estão sendo cumpridos. Você acha que a permanência de algum desses membros do PT no governo justifica essa omissão desse? Veja bem, eu não sou uma pessoa que, por princípio, acho que a gente não possa participar de governos. O que nós temos que participar é com princípios, até onde nós aceitamos aquele governo. Eu participei do governo Casagrande. Eu participei. Eu sei que tinha críticas, mas tinha um limite. Eu podia participar sabendo. Então é preciso defender isso. Então, o que não pode é ser omisso. E, no caso de um governo que bate na presidenta Dilma, é um equívoco manter-se juntos. Nós temos que saber o que nós queremos para o nosso partido e para a sociedade e para os trabalhadores. Então, eu acho que esse momento é assim, nós precisamos saber de que lado nós estamos, com aqueles que defendem a democracia, a liberdade, e com aqueles que não estão dispostos a aceitar essas aberrações que nós estamos vendo aí, por parte dos segmentos de alguns setores da mídia, de parcela da Polícia Federal, que quer ser uma polícia política, e também por algumas pessoas do Ministério Público que têm agido como um braço direito dos partidos de oposição. O senhor é um dos fundadores do PT. O senhor conhece muito bem o partido, né? O senhor acha que essa é a pior crise que o PT já enfrentou? E o senhor acha que o PT tem realmente força para sair dessa crise e sobreviver a essa crise? Às vésperas de um processo eleitoral, né? Exatamente. Eu sou um dos mais antigos fundadores, porque na cadeia, em 79, quando falaram no movimento PT, eu já estava ajudando a articular. Quando o Lula visitou os presos políticos, eu estava lá e nós já tínhamos um grupo que se considerava petista. Eu acho que esse é um grande momento, vai separar o joio do trigo. O joio do trigo. Alguns vão pular. Pulam fora por oportunismo, pulam fora por equívoco e pulam fora porque não acreditavam no projeto e não assumiram. Então é possível que alguns façam. Então há uma depuração. E ao mesmo tempo tem muitas pessoas boas vindo para o PT. Foi o partido que mais recebeu filiados jovens, portanto, nos grandes desafios. Eu não usaria essa expressão que em 1917, quando na Revolução Russa, o partido tinha pouca gente, depois cresceu. E quando foi ameaçada a Revolução, um número muito grande saiu. E o Lenin sabiamente disse, agora é hora de abrir a porta para o partido, porque só vai entrar no partido quem tem coragem, quem tem decisão e está convicto que o nosso projeto é o melhor. É um momento de depuração, pode ser um momento de depuração, pode ser positivo. Eu acho que toda crise é uma oportunidade. A crise e a oportunidade, elas têm a mesma origem, a crise solar, ela tem a mesma origem. E é um momento de mudar.
Assim é a vida nossa. Quando a gente passa uma crise familiar, pessoal, seja o que for, a gente recomeça. Aí tem que ser com humildade, com muita determinação, mas é uma oportunidade que nós estamos pela frente. E a gente não pode perder essa oportunidade. A juventude pode salvar o PT? A juventude tem ajudado muito, tem vindo muito para dentro do PT nos momentos de crise. E crise, eu sei, o partido já passou por várias. Em 82, quando nós não elegemos nenhum vereador no Espírito Santo, disseram: o PT acabou. No Brasil elegeu só 2 prefeitos, um em Diadema e outro em Santa Quitéria. Disseram: o PT acabou, né? E elegeu 4 deputados federais só. E com pouco tempo depois elegeu o primeiro operário e uma mulher. Então isso é possível, é uma trajetória complexa. E a política não deixa ninguém ficar muito tranquilo. A política exige permanente vigilância com os princípios éticos, morais e políticos. E às vezes algumas pessoas esquecem alguns desses princípios. Mas nós, mesmo na situação dessa, o PT mantém-se de pé, é ainda o partido que tem a maior aceitação, maior número de pessoas que apoiam e que tem as maiores lideranças e que tem uma pessoa como o Lula e a Dilma. Lula é uma das maiores expressões do mundo na política. E esse homem é uma construção do nosso povo, é a expressão legítima do nosso povo, e ele vai sobreviver a isso, e nós vamos tê-lo como candidato em 2018.